costumo dizer que o que eu sou vem muito das minhas raízes. Eu não posso esquecer das minhas raízes, né? Então, Cavalcante é de onde eu queria sair, mas eu queria sair fisicamente, mas não emocionalmente, não de toda a bagagem que eu recebi do meu pai, toda a malandragem que eu aprendi e eu consegui colocar isso num direcionamento positivo. Eu era muito feliz. Meu pai ainda mora em Cavalcante, ele vai fazer 95 anos e hoje me emociona quando eu volto, um fato, né? Tudo que eu consegui, os países todos que eu viajei, os países em que eu morei lá. Então, é um sentimento de assim, é possível fazer isso. Voltar a Cavalcante é interessante porque eu abri mão de muita coisa, né? Naquela época de meninos, muita coisa eu podia conseguir se eu entrasse pelo outro caminho, né? E eu resisti. E hoje eu volto conseguindo, fruto do sacrifício que eu fiz pelo sonho que eu tinha. Quando você tem um sonho, você tem que fazer um sacrifício. A sorte acompanha aqueles que trabalham muito, aqueles que buscam conhecimento, aqueles que se tornam competentes. Então, isso tem sido uma marca da minha vida. Tenho lutado muito por isso. E não esquecendo o Cavalcante. A primeira vez que eu saí para o mundo árabe foi em 1982. Eu tinha 29 anos. Tinha duas filhas, a Renata, a mais velha, e a Bia. Renata tinha nasceu em 78, então ela tinha 4 anos. Bia nasceu em 80, tinha 2 anos. E lá fomos eu e Fátima. Eu e Fátima saímos, largamos, fomos sozinhos trabalhar no mundo árabe. E foi sacrifício por um lado. Foi uma desvantagem você ficar longe, mas foi uma vantagem muito grande, porque eu e Fátima e as meninas estabelecemos um elo muito forte entre nós. A gente está se aproximando de Cavalcante e as lembranças vêm, né? Não tinha esse pré-metrô aqui, né? Aqui era um campo de futebol. Eu lembro que tinha um campo aqui do Botafoguinho que nós jogávamos, tinha outro do Flamenguinho. Mais próximo tinha o campo do Palmeirinha, onde eu joguei, comecei a jogar. Então a gente corria muito por aqui, né? Época de pipa, época de balões. Essa era uma região que não tinha... Nasci em 1952, imagina, né? 64 anos atrás, você não tinha nada disso, não tinha asfalto, era paralelepípedo, barro, e era uma infância muito de pés descalços, jogando pelada na rua. É um bairro de primeira, se você engatar a segunda, tu sai dele, né? Eu costumo dizer que se o morro tem pé, eu nasci no pé do morro. Até para as crianças jogarem bola com essas bolas que fizeram agora, ficou uma merda, né? Aquela época. Aquela época é legal, né? Saúde e paz pro senhor, pra família. Obrigado, obrigado. Nós somos 12 filhos. E essa casa tinha esse quarto aqui, que era o meu pai, minha mãe, e sempre um ou dois pequenininhos, que todo ano nascia alguém. E tinha o outro, segundo essa sala, um quarto e uma cozinha pequenininha. Verão, eu dormia aqui. Eu, meu pai, meus irmãos, nós punhamos aqui, porque era tão quente que a gente vinha dormir aqui na varanda. Segundo quarto, né? Segundo quarto. E ali eu tenho
eu tenho um quadro que marca bem a hora que nós classificamos com a Jamaica para a Copa do Mundo. Isso é novembro de 1997. E aí eu sou levantado pelo pessoal e eu aponto para Fátima e as meninas que estavam lá. Eu dizia, ó, vocês estão aqui. Comemoração de aniversário de 90 anos do meu pai, seu Abel. A infância do René foi uma infância, graças a Deus, boa, pobre, porque eu nunca tive condições, muitos filhos também. E ele... Agora, eu procurei sempre mostrar a eles que se nós fizermos o que é certo, o que é bom, Deus vai nos abençoar. O René, uma vez, por exemplo, eu não tinha condições de estar comprando bola, comprando bicicleta, comprando nada para eles. Então, eu pegava esses arcos de barril, desses tonéis, e eu pegava um arame, fazia uma trava e eles saíam rodando aquele arco, tá entendendo? Era um brinquedo, né? Aí chegou um dia que o René veio aqui, aí papai, eu achei um embrulho aqui com dinheiro. Eu digo, achou, filho? Que bom, hein? Mas vai e bota lá, porque isso não é nosso. Se o dono vier por aí, ele vai encontrar. Agora, se a gente guardar o dinheiro dos outros, não vai. Isso não vai adiantar nada para nós. Aí ele não ficou muito coisa, não, mas pegou, foi e botou lá o dinheiro. Então, certas coisas que a gente sempre procura e fica marcado, está entendendo? Toda vez que volto a Cavalcante, vale a pena. E mesmo agora ainda tenho sonhos, ainda tenho desejos e sei que vou ter que fazer sacrifício. Acordo todo dia cedo, trabalho muito e as pessoas às vezes dizem assim, não está na hora de você se aposentar? Eu disse, olha, aposentar de quê? De sonhar, aposentar de lutar por alguma coisa. Então, Cavalcante, toda vez que eu vou, me inspira, me fortalece, me recarrega as baterias, dizendo, olha, é possível. O que você quer ainda, o que você quer fazer, é possível. Ou será água do mar, uma de se beber, outra de se benzer.